Existe uma ferramenta clássica da administração que ainda é pouco conhecida e, consequentemente, pouco usada pelas pequenas e médias empresas, mas muito conhecida e utilizada pelas grandes corporações. Independente de estar no comando de uma startup, gerenciar uma linha de negócios ou um portfólio de produtos, você pode usar como ferramenta auxiliar para o planejamento estratégico, para identificar áreas eficientes e deficientes de seu negócio, avaliar a viabilidade de um novo produto ou projeto, identificar novas oportunidades de negócios. Uma boa jornada. Muito antes de surgirem as organizações, estudar o inimigo e conhecer a si próprio sempre foi uma ferramenta de planejamento para se vencer batalhas. O grande estrategista Sun Tzu já dizia há 500 anos antes de Cristo que, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Depois de muitos séculos, o mundo corporativo começou a se analisar e analisar outras variáveis para desenvolver seu planejamento. O primeiro planejamento corporativo de que se tem notícia foi desenvolvido pela DuPont em 1949. A ideia foi tão bem aceita que, em curto espaço de tempo, todas as empresas da Fortune 500 desenvolveram seus planejamentos. Em 1960, várias das grandes empresas americanas que adotavam técnicas de planejamento constatavam que gerenciar o processo de mudança era muito difícil. Em função disso, encomendaram um estudo ao SRI, Stanford Research Institute, com o objetivo de identificar porque a maioria dos planejamentos não atingiam os objetivos esperados e como poderiam potencializar um novo modelo de gestão de mudança. O trabalho de pesquisa decorreu com base numa metodologia de entrevistas conduzidas nos Estados Unidos da América entre 1960 e 1969, junto de 1.100 organizações, com um modelo de questões distribuídas por 250 itens e que foram respondidas por mais de 5.000 executivos. Este trabalho foi desenvolvido por uma equipe de especialistas, liderada por Robert Stewart, e de que fizeram parte Marion Doscher, Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart e Birger Lee. Parte da metodologia para tornar a tomada de decisão estratégica mais explícita foi determinar o que os entrevistados achavam de positivo e negativo sobre o presente e o futuro. Com base nisso, surgiu o modelo SWOT. A análise SWOT é um sistema simples que tem por objetivo verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão. SWOT é um acrônimo das palavras em inglês: Strengths, pontos fortes; Weaknesses, pontos fracos; Opportunities, oportunidades; e Threats, ameaças. No Brasil, a análise é conhecida também como FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Em geral, os pontos fortes e fracos estão dentro da própria empresa, enquanto que as oportunidades e as ameaças têm origem externa. A partir dessa divisão, é possível estabelecer aquilo que é de responsabilidade da empresa e o que é uma antecipação do futuro, ou seja, o que se pode traçar a respeito de possibilidades positivas ou negativas do macroambiente econômico. Pontos fortes e fracos. A análise SWOT começa com os pontos fortes e fracos do negócio, ou seja, as variáveis controláveis. São os recursos que a empresa possui ou deixa de possuir e a natureza de seus relacionamentos com os seus consumidores, empregados e parceiros. Pontos fortes. Forças são recursos e habilidades que dispõe a organização para explorar as oportunidades e minimizar as ameaças. Pontos fracos. Os pontos fracos
são os aspectos vulneráveis de seu negócio. Oportunidades e ameaças. Depois de olhar para dentro para avaliar seus pontos fortes e fracos, você precisa avaliar o ambiente externo em busca de oportunidades e ameaças. Oportunidades são situações externas, atuais ou futuras, que, se adequadamente aproveitadas, podem gerar excelentes retornos para o negócio. Ameaças são situações externas, atuais ou futuras que, se não minimizadas, eliminadas ou evitadas, podem afetar o negócio negativamente. Como desenvolver sua SWOT? Crie uma análise para cada negócio ou mercado de produtos. Desenvolva reuniões convidando pessoas de diferentes áreas, que sejam confiáveis, transparentes e colaborativas. Realize quantas reuniões forem necessárias até ter um quadro com o essencial. Identifique na lista a seguir se as variáveis internas a seguir são forças ou fraquezas no seu negócio. Atendimento, caixa, canais de distribuição, canais de vendas, capacidade de adaptação, capacidade ociosa, capacidade produtiva, clima organizacional, cobrança, colaboradores, tecnologia, crédito, distribuição, economia de escala, embalagem, endividamento, equipe de vendas, estoque, rotação de estoque, força da marca, fornecedores, identidade visual, instalações, liderança, liquidez, logística, lucratividade, market share e cobertura geográfica, lucratividade, motivação dos colaboradores, nível de automação, nível de informatização, novos produtos, preços, produtividade. Agora, identifique as oportunidades ou ameaças em relação a aspectos culturais, canais de distribuição, concorrentes diretos e indiretos, consumidores atuais, consumidores potenciais, crescimento demográfico, hábitos de consumo, inflação, infraestrutura logística, mudanças na legislação, novas tecnologias, novos competidores, novos mercados, política econômica e financeira, segmentação de mercado, sindicatos, taxa de juros, usuários finais. Dicas: não se aprofunde em nenhuma variável. Se decidir que é uma prioridade, retorne ao ponto em outra reunião após pesquisar mais sobre o assunto. Nas primeiras reuniões, a quantidade de pontos fortes e oportunidades podem ser grandes e a de pontos fracos e ameaças pequenas. Em função disso, desenvolva outras sendo mais crítico e se aprofundando nas variáveis. Não perca o foco, pois é fácil se envolver com o que os concorrentes estão fazendo. Lembre-se que o foco deve ser no seu negócio e não o do concorrente. Classifique as variáveis de acordo com a probabilidade e o impacto no seu negócio. Cuidado, pois o amor de um empreendedor é quase paternal. Ou seja, vê seu negócio como um filho e por isso muitas vezes não é imparcial, enfatizando os pontos fortes e minimizando os pontos fracos. Desenvolva cenários pessimistas e otimistas e planos de ação para cada uma das situações. Desenvolva estratégias procurando minimizar ou eliminar as fraquezas, potencializar as forças, aproveitar as oportunidades e minimizar ou neutralizar as ameaças. O SWOT é um documento vivo. Vale a pena revisar uma vez por trimestre ou a qualquer momento que houver uma mudança significativa em qualquer um dos quadrantes. Análise e sugestão de estratégias. Estratégia de sobrevivência. Se existem muitas ameaças e o negócio tem muitas fraquezas, o foco deve ser a sobrevivência. Ações possíveis: reduzir os custos, desinvestir, vender os ativos ou mesmo liquidar o negócio. Estratégia de crescimento. Esse tipo de estratégia é recomendado quando existem tantas oportunidades que as fraquezas são irrelevantes. Ações possíveis. O objetivo de crescer o máximo possível e no menor tempo pode ser conseguido através da associação com outras empresas,
captação de recursos, inovação de processos, etc. Estratégia de manutenção. Esse tipo de estratégia é recomendado quando existe a predominância de forças e ameaças. Ações possíveis: se defender de ameaças e potencializar as forças através do foco em um nicho, preservar a carteira de clientes, reduzir custos desde que não afetem a satisfação dos clientes, etc. Estratégia de desenvolvimento. Esse tipo de estratégia é recomendado quando existe a predominância de forças e de oportunidades. Ações possíveis. Como o negócio está consolidado e enxerga várias oportunidades, você pode investir em novos mercados, desenvolver novos produtos e serviços e até criar novos negócios. Mão na massa. Para facilitar o processo, você pode dividir seu pessoal em duas equipes. Para a primeira equipe, solicite que listem todos os pontos fortes da organização e para a outra equipe, todos os pontos fracos. Ao final, solicite que façam o inverso. Depois, faça o mesmo com as variáveis oportunidades e ameaças. Esse exercício fornecerá muitos insights sobre a estratégia e táticas a serem desenvolvidas. Vantagens da análise SWOT. 1. Simplicidade e praticidade. É uma ferramenta fácil de entender e aplicar, ideal para iniciar reflexões estratégicas sem necessidade de muitos recursos. 2. Visão geral clara. Ajuda a identificar rapidamente os pontos fortes e fracos internos e as oportunidades e ameaças externas. 3. Custo baixo. Pode ser desenvolvida com poucos recursos financeiros e sem necessidade de ferramentas sofisticadas. 4. Versatilidade. Pode ser aplicada em empresas, projetos, produtos ou até mesmo no desenvolvimento pessoal. 5. Início para decisões estratégicas. Funciona bem como ponto de partida para discutir direções estratégicas. Desvantagens da análise SWOT. 1. Superficialidade. A SWOT pode ser vaga ou genérica, se não for acompanhada de dados concretos ou análises mais profundas. 2. Falta de priorização. Ela não indica quais fatores são mais importantes ou urgentes, o que pode dificultar a tomada de decisões. 3. Sem plano de ação. A SWOT identifica fatores, mas não oferece um caminho claro de execução. É ferramenta de diagnóstico e não de solução. 4. Subjetividade. A qualidade da análise depende muito da percepção dos envolvidos, o que pode gerar distorções. 5. Ignora interdependências. Não mostra como os elementos se relacionam entre si ou com o ambiente externo de forma dinâmica. Análise SWOT é uma excelente ferramenta complementar para o desenvolvimento do planejamento estratégico, mas não deve ser usada isoladamente. É recomendável combiná-la com outras metodologias, como 5 forças de Porter, BMC, BSC, PDCA, PESTEL, cenários, benchmarking e outros. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, pois isso me ajuda a continuar trazendo vídeos como esse. Agradeço se compartilhar com outros empreendedores e gestores. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos com mais ferramentas e estratégias simples que realmente funcionam.